Olá, pessoal! Boa noite a todos! Bora lá iniciar mais uma live hoje. Opa! Oi, boa noite, Salviano! Boa noite, Andressa, Andréia Santos, boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje. Aí, deixa eu já convidar aqui a Dani para participar com a gente. Bom, enquanto isso, pessoal, quero já desejar para vocês um feliz dia do cuidador, nessa profissão que está sendo cada vez mais importante, cada vez mais necessária para o mundo, né? Então, um feliz dia dos cuidadores para todos vocês. E deixa eu convidar a Dani aqui para entrar na nossa live. Vamos ver. Acenar para Dani. Cadê a Dani? Será que a Dani entrou? Deixa eu ver. Peraí, deixa eu colocar aqui. Dani. Olá, tudo bem? Ai, Dani, quanto tempo, saudade! Coisa boa te ver! Olá, tudo bem, pessoal? Tudo bem? Ai, coisa Pois boa! é. Hoje a gente conseguiu, até que Ah, enfim, né? até que enfim. E o pessoal, como é que o pessoal está? Hoje, lembrando que hoje é dia deles, né? Dia dos cuidadores. Exatamente. E nada melhor que a gente começar esse dia aí falando um pouquinho, né, dos direitos deles, né? Quais, enfim, o que eles podem, o que eles não podem fazer. As Dani, obrigações. as atuações. Mas antes disso, Dani, o que você acha de se apresentar aí para o pessoal, comentar um pouquinho sobre você, tua Tá? carreira, formação? Bom, então vamos lá. Pessoal, para quem não me conhece, me chamo Daniela, certo? Eu sou formada em formação de docentes, direito e mediação de conflitos. Sou pós-graduada em direito constitucional, direito empresarial, direito processual civil, advocacia civil, famílias e sucessões, militar e digital. E também sou pós-graduanda em direito penal, direito processual penal, inventário e imobiliário também. Eita, muita coisa boa, menina, Pois muito é, bom, muito bom é mesmo. isso aí. Dani, Ui, seguinte, hoje a gente vê que a demanda, né, por profissionais cuidadores está sendo cada vez maior pelo envelhecimento populacional. Mas aí tem aquela questão que é super polêmica, né, que a gente vê na sala de aula com os alunos. É, enfim, a profissão de cuidador hoje, ela foi regulamentada ou ainda não? Como que está a situação da regulamentação da profissão cuidador? tecnicamente não, tá? Uhum. Não existe a lei específica para cuidador de idosos. Mas existem leis esparsas que dão amparo jurídico. Por exemplo, a lei do doméstico é aplicada ao cuidador de idoso também. Só que nós temos projetos de lei. E aí, lembrando que projeto de lei, eu vejo que é uma movimentação muito grande. Quando fala, aprovou, o projeto de lei foi aprovado na Câmara. E aí, na cabeça das pessoas, não, já virou lei. Não, Uhum. projeto de lei não é lei. Infelizmente, é uma realidade que a gente tem que enfrentar aí. Então, assim, tem projetos de lei, sim, regulamentando a profissão, porém, não é lei ainda. O projeto de lei está lá em tramitação. Lembrando que, via de regra, né, começa na Câmara, vai para o Senado e depois é que vai para a sanção. E algumas leis nem vão para a sanção. Mas, via de regra, esse é o caminho. Então, o fato de ter sido aprovado em uma casa não significa que já se tornou lei. E aí também existe o período que a gente chama de vacatio legis, que é um período que a população tem que se adaptar à lei, que inclusive ela também não está valendo. Então, uma lei específica a gente não tem, mas existem leis esparsas aí que dão um arcabouço, uma segurança gigantesca, que seria dizer que sim, tem meios de proteger aí e amparar a pessoa que está na profissão de cuidador de idosos. Ótimo.
Ótimo. Nossa, muito, muito importante esclarecer essa dúvida, porque a gente vê que essa dúvida é frequente com os cuidadores, né? Porque É que tem essa eles questão. têm uma insegurança jurídica, na verdade. Porque na cabeça da população, uma pessoa ela só é protegida quando se tem uma lei específica escrito o nome da profissão dela. E bem da Uhum, verdade, não é assim. Por exemplo, todas as profissões elas são amparadas. Primeiro pelo regimento jurídico ali, que elas são dependentes, seja CLT, seja MEI ou qualquer outro, ela já tem um amparo legal ali. E a gente tem que lembrar da Constituição, né, que é a nossa lei maior. Então, mesmo que não tenha uma lei específica como o nome Lei para Cuidadores de Idosos, existem esse arcabouço, inclusive com a questão da Constituição, que dá uma proteção muito grande aí a todos os profissionais de uma forma ampla. uhum, sim, muito legal. Ó, tem ali já um comentário do Salviano, né? Com certeza a professora Daniela vai falar. Vamos pensar fora da Exatamente, caixinha. Salviana, aguarde que vai chegar esse momento. É o pensar Ai, fora da caixinha e isso quer dizer o quê? sair do que seria o pensamento mais comum, né? E ir para um É que na pensamento. verdade, assim, as pessoas, vias de regra, elas enxergam a realidade palpável, principalmente em uma profissão, porque se formos olhar, a profissão do cuidador de idosos, ela é uma profissão muito recente. Ela É, tem pouca caminhada aí. muito. Então, assim, e estruturar isso dentro da questão jurídica, dentro da questão empresarial, é muito difícil. Por quê? Porque como é algo novo, as pessoas não sabem como lidar com a situação. E aí eu sempre falo em sala de aula para todo mundo que o legislador ele não está preparado para todas as situações que vêm. Essa é uma verdade que a gente tem que lidar. O legislador ele não consegue prever. Então, via de regra, a lei ela nasce quando o problema já está em estado. Então, a profissão nasceu. Mas antes não foi feita uma lei para dizer o que é certo, o que é errado, o que pode e o que não pode. Foi feito um agregado de outras profissões, de outros ramos que foi que estruturou. Mas não tem. Então, é isso que causa essa insegurança. E aí, É, o maior medo de quem atua na profissão é o que eu posso, o que eu, o que eu não posso, e também a quem eu sou subordinado perante a lei. Então, ótimo. vige o quê? Será que eu vou. Vai chegar em um momento que o direito da pessoa que está pagando vai entrar em conflito com o direito da pessoa que está sendo cuidada. Então, quem vai sobrepor? Quem é que a gente vai ter que escolher nesse momento? Então, isso causa muitas dúvidas. O que pode, o que não pode fazer. Ah, será que é porque é o filho que está pagando, eu tenho que seguir o que o filho está pedindo, dizendo ao pé da letra? Ou, enfim, são diversas situações que nascem no cotidiano. E é isso que eu falo. É pensar fora da caixinha. Por quê? Porque a gente não pode esperar que chegue uma lei e diga assim, ó, trabalhe exatamente desse jeito. Porque Uhum, principiologicamente, a profissão de cuidador de idosos, ela é muito mais instintiva do que racional, uhum. na verdade. Via de regra, Ah, você vai ter que agir com o instinto ali para o que pode, o que não pode, o que cuidar e o que não cuidar. Então, a gente tem que ir ajustando conforme a realidade. sim, e você falando dessa questão da visão das famílias, né? Uma pergunta que chega bastante para nós é: mas eu sou contratada pela família como doméstica, né? Só que aí a família acaba confundindo a função de cuidadora por não ser registrada como cuidadora, daí registra como doméstica e aí exige que o cuidador faça tarefas que seria de uma empregada doméstica, né? No caso, limpar a casa, lavar toda a roupa de toda a família, e não só do idoso, né? Mas lavar tudo para toda a família. Então, tem cuidadoras que, infelizmente, acabam se submetendo a essas situações por medo de perder esse emprego. Então, quando elas vivenciam essa situação de acúmulo de funções com os contratantes, né? Como que elas devem se portar, se posicionar? Qual orientação que você dá para Tá. esses cuidadores, né? Eu, eu sempre falo que é uma regra de vida. Aquilo é uma premissa para a gente carregar para a vida inteira e não é só para a profissão, é para qualquer coisa que vai ser feito.
que não está no papel não está no mundo. Eu sempre falo isso. E é importante estabelecer as regras do jogo na primeira conversa. Porque realmente as pessoas, elas ainda têm a dificuldade de separar o que é a função do cuidador de idoso, o que é a função do doméstico. Então, elas ficam ali entrelaçadas, porque a pessoa fica no ambiente familiar. Então, estabelecer as regras do jogo de cara é a melhor coisa. E volto na premissa: o que não está no papel não está do mundo. É fazer contrato. Não tem como você estabelecer uma relação profissional sem existir um contrato que diga você pode ir até aqui e a sua obrigação é aquela ali. Então, a orientação que eu dou sempre é: faça um contrato, e um contrato muito bem feito. Mesmo que você vá trabalhar no regime CLT, faça um contrato de trabalho escrito. Nada verbal, sempre escrito. Porque se não estiver no papel, não tem como você cobrar e nem delimitar. E é uma premissa básica. Limite é uma coisa que a gente coloca ou a gente não tem. Então, a gente precisa colocar esse limite ao empregador, né? A quem está contratando. Olha, eu sou contratada para cuidar da pessoa, dar banho, trocar, alimentar, né? Passear, fazer isso. Não confunda em momento algum com a profissão de doméstico. Cuidador de idoso é uma coisa e doméstico é outra. Então, o mais importante é a primeira conversa. É ali que você vai estabelecer limites. E sempre lembrando, façam contratos de trabalho independente do regime jurídico que vai ser escolhido. Por quê? Porque depois não tem como você cobrar uma coisa que você não estabeleceu. Entende? Exatamente. Então, é importante fazer o contrato e estabelecer limites. Mas o que eu mais vejo na prática é as pessoas confundindo, que é uma coisa de outra. E eu vejo que tem muito essa questão cultural dos cuidadores terem medo de perder o emprego se não se submeterem a tais situações. Exatamente. Né? Então, eles pensam que se eu não cozinhar para o familiar e para a família inteira, o contratante vai me demitir. Mas aí eu acho que cabe também o cuidador ter um senso crítico, né? No sentido, colocar na balança até que ponto vale a pena continuar trabalhando numa casa em que você tem que assumir multitarefas. E como a doutora falou, se não estabeleceu um contrato, a família vai cobrar. E aí também não adianta, muitas vezes, o cuidador, depois de meses trabalhando para aquela família, naquela situação de multifunções, aí que ele percebe que, opa, peraí, eu estou fazendo mais que meu papel. Mas no início ele já acabou aceitando, né? Então aí fica muito mais difícil de negociar com essa família. Outra dúvida que surgiu em relação a essa questão é quando tem mais de um cuidador nessa casa, que geralmente tem casas que são 2 ou 3 cuidadores, dependendo do plantão, né? Eles fazem por escala. E aí o que acontece? Eu ouvi de algumas cuidadoras assim: prof, mas eu trabalho numa casa, mas nessa casa eu sou a única que bate de frente com o contratante de não fazer os serviços domésticos. As outras cuidadoras aceitam, então ele acha que eu devo aceitar também. Então, o que fazer nessa situação? Quando os outros cuidadores aceitam, os que assumem os outros turnos, e aí aquele cuidador, com receio de perder o emprego, acaba se submetendo também a essa situação, né? Qual a orientação que você dá nesse caso? Volta à premissa: limite é uma coisa que você coloca ou você não tem. Não tem como, você não pode esperar que as pessoas elas coloquem limite nas atitudes delas com você, entende? Ótimo. E volto a dizer, as regras do jogo, elas devem ser deixadas claras no começo. Porque se você deixar claro lá na sua contratação, não tem por que você ficar discutindo isso. E claro, cada um trabalha conforme lhe convém e lhe foi contratado. Eu, como advogada, eu tenho a liberalidade de trabalhar diferente de um outro profissional. Nada me faz ter que trabalhar de acordo com o outro trabalho. Fulano fez, deixa de fazer, isso é um problema dele. Você tem que pensar que do horário que você entra ao horário que você sai, as suas condutas têm que serem de acordo com aquilo que você combinou. Né? Eu uso sempre um ditado popular: pombinha que acompanha morcego morre de cabeça para baixo. Então não dá para, eu vou fazer porque fulano está fazendo. E aí acaba desmerecendo. Por que as pessoas não levam a sério diversas profissões? Porque os próprios profissionais não valorizam a profissão, não valorizam a si.
Por exemplo, vou dar um exemplo, nós advogados, nós temos a obrigação de cobrar por consulta. Ou Uhum. a obrigação de seguir a tabela da OAB. E existem diversos profissionais que não fazem isso, achando que estão ganhando em cima dos demais. Mas o que que acontece? Uma pessoa que não segue, não valoriza a própria profissão, não tem como esperar que outra pessoa vá valorizar a sua profissão. Então você tem que dar o devido valor à sua profissão. Olha, fulano faz ok, mas eu estudei, eu não estudei para cozinhar, eu não estou desmerecendo quem cozinha. Imagine, eu adoro cozinhar, então eu cozinho. Só que assim, eu sou contratada para fazer determinado trabalho. Eu não Uhum. posso desvalorizar a profissão, não posso ampliar, até porque quando eu amplio para mim, eu não serei ad eterno naquela casa, ad eterno naquela situação. Então, eu não posso criar um precedente para que outros depois tenham que cumprir. Então, olhar o meu colega está fazendo, ok para o colega. Ele faz de acordo com aquilo que ele acha conveniente para a realidade dele. E eu parto do princípio que cuidar de uma pessoa idosa não é algo fácil. Não é algo que Não. eu vou lá uma vez por dia, olho a pessoa idosa e, ok, fica bem. É algo que demanda tempo, demanda atenção. Então, não tem como você assumir diversas responsabilidades no ambiente de trabalho, porque você não vai conseguir dar conta. E o principal, Uhum. que é cuidar daquela pessoa idosa, você vai acabar deixando. Por quê? Ao invés de você colocar a pessoa idosa para tomar um sol, você tem que cozinhar. Ao invés de levar essa pessoa idosa num parque, você tem que lavar um banheiro. Ao É, invés de sentar e jogar com a pessoa idosa, você tem uma outra obrigação. Então, afinal, você se tornou cuidador de idoso para quê? Para cuidar do idoso ou para cuidar da casa? Então, é exato. isso que a gente tem que ter essa racionalização. Uhum. Isso aí. Nossa, adorei tua dica, Dani. Pessoal, então, ó, como a doutora falou, sempre façam contratos de prestação de serviço. Porque aí, quando a família contrata o trabalho de vocês, ela já sabe exatamente o que vocês vão fazer e o que vocês não vão fazer. Porque senão, né, se vocês aceitam a vaga, sabendo que a família quer que façam outras funções, aí fica muito mais difícil exigir direitos dessa família, né? Eu vejo também que os cuidadores, eles têm bastante dificuldade, né, bastante dúvida em relação ao tipo de contratação, né, também. Então, o tipo de contratação que, até você comentou, né, a gente estava conversando, que é a principal dúvida que chega, né, É a maior. enfim, uhum, Tá. ao CLT, né, o MEI. Eu acho que o tipo depende muito da realidade do profissional e depende muito da realidade de quem está contratando. Hoje a Uhum, preferência é pelo MEI, por quê? Porque não cria vínculo empregatício e aí não tem a questão de verbas rescisórias ou posteriormente uma ação judicial. Então o MEI é o caminho que as pessoas mais acharam. Mas independente do MEI ou da CLT, o contrato ele é o mais importante. Então são caminhos ali que você tem, pontos que você tem que ticar, por exemplo. Escolher o regime jurídico. E aí, escolher o regime jurídico, particularmente, vocês têm que escolher um regime jurídico que dê segurança para vocês e também dê liberdade. Porque às vezes você escolhe um regime jurídico e eu sempre falo, gente, saiam da premissa de que CLT tem estabilidade. Nenhum CLT tem estabilidade. isso é verdade Hoje, ninguém tem estabilidade. Essa é uma mesmo. verdade real. E aí, Uhum, eu vou ser CLT pensando na aposentadoria. Pessoal, vocês podem ter a liberdade e, por exemplo, sendo honesta, hoje, do jeito que está, aos pés que a gente anda, vai ser muito milagre quem conseguir se aposentar. E nós estamos em 2020. Grande maioria vai se aposentar em 2050, 2060. Até lá, o ordenamento jurídico mudou, as regras do jogo previdenciária vão ter mudado, vão ter enrijecido. Então, assim, aos meus olhos, se for pela questão da aposentadoria, façam uma aposentadoria privada ou continuem no INSS, mas paguem de forma individual. Não vinculem-se a uma pessoa, né, a um ambiente de trabalho que vai literalmente colocar algemas em vocês só pela uhum, ideia de estabilidade, porque CLT ela não dá, ela dá falsa estabilidade uhum, e lhe tira também possibilidades. Então, CLT, que é o que as pessoas conhecem por carteira de trabalho, né? Eu quero trabalhar registrado, quero ter carteira de trabalho.
é uma falsa sensação de estabilidade e cria também uma falsa sensação de estar usando algemas. Então, que você é obrigado a fazer tudo que o empregador... Literalmente, quando você vai trabalhar na CLT, eu não estou desmerecendo, mas é uma realidade que a gente vê cotidiana, diurnamente aí. A pessoa, ela se sente algemada àquele ambiente, algemada àquela situação, e aí o empregador, ele se sente, inclusive, empoderado sobre os empregados por ser É. CLT. E a CLT também, ela dá muitas brechas para que os profissionais sejam descartados. Se a gente for olhar lá no artigo 482 da CLT, que prevê a justa causa, tem lá decide. Gente, o que é uma decide? O código não explica. Mau comportamento. O que é um mau comportamento? O código não explica. E outras situações que deixam para compreensão, entendimento e interpretação de quem está contratando. Então, assim, literalmente, você fica amarrado e não tem possibilidades. Já o MEI, ele te dá uma possibilidade, você abre um regime jurídico ali, a pessoa que é MEI, ela tem possibilidades, por exemplo, de financiamentos, abre outras portas, e é isso que eu falo, pense fora da caixinha. Se você vai assinar um contrato, assine um contrato que vai lhe abrir portas. Por exemplo, o MEI, dependendo do financiamento de casa, tem lá um monte de desconto. Financiamento de veículos até 30%. Questões bancárias. Então, para quem está entrando no mundo de negócios e afins e trabalhar, com certeza, ser MEI vai te dar muito mais possibilidades. Vai te dar ali a liberdade de escolher para quem trabalhar. Sendo MEI, você faz um contrato. E, pessoal, não peguem contrato da internet. 99,9% dos contratos feitos e assinados dentro da internet são contratos genéricos. Então, não vai dar a possibilidade de vocês abrirem discussão. O barato sai caro. Às vezes compensa vocês pagarem R$ 1.000, R$ 1.500 para uma pessoa elaborar um contrato de acordo com a realidade que você vai enfrentar diurnamente ali, do que você pegar uma coisa e depois, eu não posso discutir porque tem essa cláusula. Ou eu não posso discutir porque tem aquela outra cláusula que eu não vi. Volto também a dizer, quem foi meu aluno sabe, que o direito, nós temos muitas palavras e interpretações que é totalmente diferente do que vocês usam no dia a dia. Por exemplo, caducou, né? Caducou no português correto, ficou velho, ficou isso. E no direito, não. A palavra caducar no direito significa que uma obra não foi feita, a administração pública teve que ir lá e puxar e pegar para ela fazer. Então, a gente tem que tomar cuidado com tudo que a gente pega na internet. Por quê? E grande parte, pessoal, de contratos, isso que são pegos na internet, são contratos que estão ali há muito tempo. E a lei, ela renova sempre o tempo inteiro. Então, você vai assinar um contrato que está com uma lei lá que já foi revogada, que nem está valendo mais. Então, é importante. Contrato é igual roupa. Ou você compra, ou seja, faz de acordo com o corpo, ou não vai ficar bom e você vai ter problema toda vez que você vestir. Essa é uma realidade que a gente precisa enfrentar. Então, se eu pudesse opinar, Dani, o que você acha melhor? Honestamente, abram o MEI, façam pela contratação do MEI. Existem diversas possibilidades. Tem lá o site do Gov, que vocês podem fazer o MEI dentro do próprio Gov, que faz a expedição de nota fiscal. Vocês têm esse controle, tem como vocês fazerem ali a declaração de imposto de renda. E quem tem a preocupação de aposentar ou não aposentar, vejam previdência privada, ou quem quer continuar aí com o sistema do governo, que é o INSS, vai lá e paga de forma individual, ou seja, de forma facultativa. É uma segurança jurídica para vocês e uma segurança pensando no futuro. Eu sempre uso o argumento, pessoal, não pensem no hoje. O hoje acaba daqui 2, 3 horas. Então, tudo que vocês trabalham, tudo que vocês estudam, tudo que vocês planejam, tem que ser para daqui 10 anos. A pergunta que eu sempre faço é: onde vocês estarão daqui 10 anos? Quem serão vocês daqui 10 anos? Então, as atitudes de vocês hoje têm que definir quem vocês serão daqui 10 anos. E o que vocês são hoje foi definido há muito tempo atrás. Então, é essa sistemática de pensar no futuro. Esse contrato que eu estou assinando hoje, essas cláusulas, qual é o problema que ela vai me trazer para daqui 2, 3 anos? Né? Esse regime jurídico, CLT ou MEI, qual é as consequências futuras que isso vai me trazer?
É isso que vocês têm que pensar, entendeu? Exatamente. Até porque o CLT hoje em dia, ele não garante aumento. Mas faz tantos anos que eu estou trabalhando nessa casa, com essa família, e não me dão aumento. Gente, mas a família não vai dar aumento, porque ela te contratou naquela condição, com aquele salário. Então, enquanto você aceitar receber aquele salário, seja por CLT, é indiferente. Né? Enfim, como a Dani está comentando, hoje em dia CLT não dá para a gente ver como um plano de carreira, assim, digo, um plano de Não. aposentadoria. Você pode ser demitido a qualquer momento, não é garantia para ninguém. E não tem essa questão de aumento salarial. Porque é uma Não, família, não. porque. E aí é que eu falo que é a falsa sensação que as pessoas têm. O que acontece? Quem paga por salário vai seguir o salário que o governo estabelecer. E o governo ele vai estabelecer o menor salário, o menor aumento. Por quê? Porque ele tem que fazer a projeção que ele também vai ter que arcar com essa conta. Então ele não pode. Nós estamos falando de milhões, bilhões de pessoas. Então é por isso que ele toma cuidado em todos os aumentos, todas as coisas que o governo vai fazer. E aí, quando você trabalha de forma, eu vou usar o termo autônomo, apesar de não existir mais isso dentro do regimento jurídico, mas quando, né, você decide trabalhar por você mesmo, fazer por você mesmo, primeiro, você coloca preço no seu trabalho. E é isso que vocês têm que aprender, a colocar preço no trabalho de vocês. Não deixem outras pessoas colocarem preço no serviço de vocês. Por quê? Porque o trabalho de vocês foram vocês que gastaram tempo estudando dentro de ônibus, fazendo isso, fazendo aquilo. Então foram vocês que despenderam tempo e dinheiro. Por que que vocês que despenderam tempo, despenderam dinheiro, vão deixar que outras pessoas coloquem preço no serviço de vocês? Eu faço um paralelo. Vocês devem conhecer aquela mulher que tira a sobrancelha e ela cobra R$ 12.500 para tirar a sobrancelha. E o pessoal fica estarrecido, absurdado. Ela colocou valor no trabalho dela. Ela levou em consideração o tempo que ela levou estudando, tudo. E é isso que vocês, na profissão de vocês, sejam cuidadores de idosos, sejam enfermeiros, enfim, a profissão de vocês. Vocês é que tem que colocar preço no trabalho de vocês. E não permitir que outras pessoas coloquem. Porque a partir do momento que vocês colocam preço, né, valor no trabalho de vocês, as pessoas vão valorizar vocês. E vocês precisam ter separar a razão da emoção. Peraí, colocar na ponta da agulha. Eu gastei tempo, eu gastei dinheiro, eu gastei isso. Ou seja, tem pessoas, tem profissionais que cobram a diária ou ali o tempo mais barato do que a mensalidade que pagavam no curso. Peraí, então onde está o problema? Entendeu? A gente recebe das pessoas aquilo que a gente permite que elas façam. Ah, Dani, você está falando isso porque você é advogada. Não, eu estou falando isso porque quem tem que valorizar o meu trabalho sou eu. Não posso esperar que as pessoas valorizem. E aí as pessoas valorizam o que vocês fazem lá no dia a dia. Então, só que tem que ter aí uma congruência. O que eu faço com o preço que eu cobro. Você não pode cobrar R$ 400 a diária e chegar lá e ficar de pernas pro ar o dia inteiro. Ou chegar lá e faxinar a casa, achando que faxinar a casa e demonstrar ser um bom profissional. São coisas distintas. Então, nós temos que nos valorizar para que os outros nos valorizem dentro do nosso ambiente de trabalho. Nossa, muito bacana, Dani, essa dica que você está dando aí para o pessoal. Isso também faz a gente refletir o seguinte, uma coisa que eu vejo que falta também os cuidadores compreenderem é essa noção real do preço do mercado. Porque, por exemplo, não tem como o cuidador ser contratado por CLT ganhando o que ele ganha no particular. Pelo seguinte, porque aí é um preço do mercado do cuidador. Eu digo eu como fisioterapeuta. Se eu for trabalhar num hospital, numa clínica, por CLT como fisioterapeuta, eu vou ganhar muito menos do que eu ganho com atendimentos particulares. Entende? Então, é isso que eu quero que os cuidadores entendam. Essa diferença salarial de CLT e não CLT vale para todas as profissões, porque todas têm o piso salarial. É então, que as pessoas, elas veem preço e não valor. E preço e valor são duas coisas totalmente distintas. Preço e valor é distinto. E aí, né, pegando um paralelo, por exemplo, advogado. Gente, o piso de advogado é de dar risada. Mas um piso de um advogado é 4.000 e pouquinho. Gente, você estuda 5 anos, se mata. Você tem que passar na prova da OAB, que é a mesma coisa que subir um calvário.
E aí, para a pessoa chegar para você, e eu falo por experiência própria, porque quando tem nome, a pessoa já tem nome feito, é totalmente diferente. Eu, por exemplo, eu comecei do zero, sem nada, sem ninguém para apoiar. Então, assim, você vai bater muito cabeça no começo. Você vai receber muitos nãos, as pessoas vão desconfiar do seu valor. Só que é uma coisa assim que com o tempo você vai bater, e as pessoas elas vão compreender. O tempo e as suas atitudes dentro do ambiente de trabalho é que vão dar esse diferencial. Já começa, por exemplo, um diferencial. Todo cuidador de idoso, eles fazem, por exemplo, os acordos ali, a contratação verbal. Então, façam diferente. Quando vocês forem contratados, não mostre para a pessoa que está te contratando o seu preço. Mostre para ela o seu valor. Então, ó, chegue bem vestido, chegue bem posturado, converse com uma pessoa, converse, não tenha medo de conversar, não tenha medo de colocar ali as regras do jogo e dizer, olha, tá aqui o meu contrato de trabalho, ó, está aqui especificando o que eu faço, o que eu não faço dentro da minha profissão, os horários que eu tenho permissão, isso e aquilo. Mostrem-se profissionais. Vocês não podem ter medo de ser profissionais. Estabelecer limites. Então, na primeira conversa, mostre o contrato, vá, né, com uma postura. Tem gente que vai de qualquer jeito, vai isso. Não, vão lá porque vocês estão contratando vocês. Não é a pessoa que dá o sim para você. É você que dá o sim para aquela pessoa dar para você, na postura que você vai. Então, levem lá a sua identificação. Quando vocês forem se apresentar, levem lá o currículo de vocês, com a formação de vocês, para que a pessoa possa ver. Tenha um diferencial. O mercado está saturado de advogados, cuidadores, de tudo. Se nós não mostrarmos para essa sociedade que nós temos um diferencial e qual é o seu diferencial, nós vamos ficar patinando e não sair do lugar. E quando eu me formei, tinha tanta gente formada, eu falei, gente, como é que eu vou fazer a diferença? Aí, por exemplo, eu dou para o meu cliente a opção de atendê-lo no presencial e no online, ok? Mas quando eu vou atender essa pessoa no presencial, eu não levo ela para o escritório, por quê? Porque parece que as pessoas têm medo de escritório, têm medo de advogado, parece que é um bicho estranho. O que eu faço? Quando a pessoa quer presencial, eu levo ela para jantar, eu levo ela numa cafeteria, eu levo ela para passear. E no ambiente que ela se sente mais confortável, é onde eu consigo sentar com ela, conversar. Eu, por exemplo, 99,9% dos meus clientes não me chamam de doutora, me chamam pelo nome. Por quê? Porque eu dou essa liberdade, porque acaba quebrando um pouco o gelo. E é isso que vocês têm que fazer. Qual é o diferencial de vocês? Então, meu diferencial foi o quê? Quebrar esse gelo, levar a pessoa num ambiente diferente. E vocês, como cuidadores de idosos, qual vai ser aí o diferencial de vocês? Cuidador tem um monte no mercado. Então, qual vai ser o diferencial de vocês para aí se fazerem serem contratados? É isso. E é legal a gente pensar também o seguinte, por exemplo, vamos supor, a pessoa que está começando a carreira, né? E surge a oportunidade de trabalhar por CLT, beleza, é bacana aceitar, mas não como um plano de carreira. Então, assim, veja o CLT como uma oportunidade de ganhar experiência para depois já começar a investir como MEI, para se sentir mais seguro, porque às vezes a gente vê o pessoal, né, que acabou de terminar o curso e aí não está seguro ainda para abrir o próprio MEI, então eu já oriento, não, passa pela casa de repouso, né, trabalha por CLT por um período, até o período que você vê que você, opa, já estou segura, já aprendi, né? Porque daí tem o cuidado multidisciplinar, que o cuidador acaba assumindo sozinho. Então, aprendi com a enfermeira, aprendi com a físio, aprendi com a fono, o que tem que fazer. Então, ok, já ganhei um pouco mais de segurança. Então, agora também eu já posso abrir o meu próprio MEI para ter esse lado empreendedor, que é o que eu estou vendo que falta. Eu conheço um pouco da profissão, além de dar aula, eu conheço diversas pessoas que atuam aí na área de cuidador de idosos. Eu diria para irem além. Hoje temos diversas empresas de home care. Muitas. Então, Nossa, fiquem pelo menos um ano em uma empresa de home care. Por quê? Porque home care tem rotatividade. Então, um dia você vai cuidar de um idoso numa casa, e aí nesses dias que vocês estiverem nessas casas, vocês fazem o quê?
estabilidade profissional com essas casas. Porque uma hora ou outra você sai dessa empresa e abre o seu próprio. Você vai trabalhar de forma individual. Então, não são as pessoas que vão atrás das empresas para irem atrás de vocês. É o trem, gente. Vocês. É um absurdo. É vocês. Eles vão atrás de vocês. Então, eu conheço muitas empresas, muitas pessoas que pararam de contratar empresa de home care e começaram a contratar os próprios profissionais. Por quê? Pela empresa de home care ficou sabendo. Então, vocês não podem se fixar no lugar. Vocês têm que rodar. Rodar para que vocês carreguem a premissa. Quem não é visto, não é lembrado. Ninguém vai lembrar de você se você levantar todo dia, ir lá para a mesma casa, para o mesmo lugar, e fazer a mesma coisa. Ninguém vai lembrar de vocês. Isso tem um monte de gente que já faz. Então façam essa rotatividade de lugares e se façam conhecer. Se façam conhecer, gente. A internet hoje é uma coisa fenomenal. Entende? Aprendam a usar isso para fazer o profissional de vocês. Usem o perfil de vocês para divulgar a profissão de vocês, para divulgar o valor do trabalho de vocês. Não tenham vergonha. Claro que vocês têm que saber, a internet não é uma terra sem lei. Né? Vocês têm que tomar cuidado com o que posta e da forma que posta. Mas, por exemplo, postar que vocês são cuidadores de idosos ali, né? Não colocar o paciente de vocês em exposição desnecessária. Então, é muito importante. E, pessoal, eu vou falar uma coisa aqui que eu tô nessa estrada faz muito tempo e eu escuto. As pessoas falam assim, roupa não importa, a imagem não importa. Pessoal, o cartão postal de uma pessoa é a roupa e é o jeito que ela se importa. Isso é um detalhe. As pessoas ficam com a primeira imagem que ela tem de vocês. Ela vai ficar. Então, se você for mal vestido, descabelado, pessoal, o que você faz? O que você é lá na sua casa, lá na sua intimidade, ninguém tem nada com isso. Mas aquilo que você faz no seu ambiente de trabalho, porque quando você sai para trabalhar, não é a Daniela, é a profissional. E as pessoas levam muito em consideração como você se veste, como você se porta, como você fala. As pessoas, a linguagem corporal, ela é a coisa mais importante. Se a pessoa olhar para você e nós somos preconceituosos visualmente por natureza. E aí a gente não pode deixar que isso interfira. Dani, parece um absurdo. Não estou dizendo um absurdo. Isso, pessoal, é fato da realidade. As pessoas, elas julgam o profissional pela imagem. Elas são hipócritas em dizer, não tem nada a ver, isso não define. Mas elas escolhem o profissional pela imagem do profissional. Como ele se veste, como ele se porta, como ele fala. É o nosso cartão postal. E é o que fica. Exatamente. Nossa, isso de fazer propaganda no Instagram, eu tenho falado bastante para os alunos, né, para eles divulgarem mais o trabalho, porque eu vejo como está em alta e a tendência, a profissão cuidador está cada vez mais em alta. Porque então, assim, antigamente o pessoal pensava em profissional, ia lá para a lista telefônica, ou a pessoa ia lá para o Google pesquisar, cuidador de idosos. Não, hoje a pessoa vai para onde? Ela vai para o Facebook, ela vai para o Instagram, é onde vocês são vistos. Hoje, se eu quero ir num restaurante, eu vou jogar lá no Instagram, restaurante em Curitiba. E vai no Instagram para eu ver o ambiente, para eu ver como é que é as pessoas que frequentam lá. Então, vocês têm uma arma poderosíssima na mão de vocês, que é a internet. Usem isso em benefício de vocês. E volto a repetir, pensem fora da casinha. Quando eu digo pensem fora da casinha, é o seguinte, hoje vocês começam como cuidadores de idosos, mas daqui 10 anos, será que eu não posso criar um sistema de gestão de cuidador de idosos diferente do que tem na atualidade e eu ser dono de uma empresa que vai gerir, eu gosto de cuidar de pessoas idosas. Então daqui 10 anos eu quero abrir uma empresa que vai mudar a sistemática de cuidar de idosos. Então, assim, pensem fora da caixinha. Não pensem que vocês estão cuidadores de idosos hoje e vão ser cuidadores de idosos daqui 10 anos. Então, se hoje eu cuido de uma pessoa idosa, daqui 10 anos eu tenho que estar pelo menos cuidando de 10 idosos de uma forma diferente. Então, isso é pensar fora da caixa.
é expandir as possibilidades que vocês têm na mão. E claro, não parem. Eu fiz o curso de cuidadores de idosos, mas vão além. Exato. Se especializem, estudem. Pessoal, Isso o sempre. direito, o direito ele é a profissão que muda mais rápido. Essa é uma verdade. Só que as outras profissões, elas também acabam mudando alguma coisa. Então não dá para você sair da escola hoje e ficar lá na sua casa assim, ó, esperando que o mundo... Não, o mundo não para. As doenças se atualizam, as situações familiares se atualizam, porque vocês precisam também, além de se preparar para cuidar, né, daquela pessoa idosa, vocês têm que estar preparados para o ambiente. E aí, pessoal, vocês têm que ter o discernimento que a responsabilidade daquela pessoa idosa está na mão de vocês. E grande parte das vezes vocês vão ter que proteger aquela pessoa idosa, inclusive dos familiares. E aí, como é que vocês vão fazer isso? Porque vocês falam por eles, vocês agem por eles. Então, qual é a atitude que vocês têm que tomar em diversas situações? Ó, aquele idoso está sofrendo maus tratos. Qual é a minha conduta perante isso? Ou a família está abandonando aquela pessoa idosa, não está dando a medicação. Então, como é que eu faço numa situação dessa? Vocês têm que estar preparados para todos os futuros possíveis. É um tema que eu sei que todo mundo tem dúvida. Dani, gravação clandestina, pode ou não pode? Gente, vou trazer na memória de vocês 2008 não. Quando o Temer assumiu a presidência, eu não sei se vocês vão se recordar. Lembram do dia lá do Joesley Day, que deu aquele bafafá todo lá e tal? Então, se vocês se recordam, quando o Temer foi explicar a situação lá, ele ficava dando de dedo assim, porque essa gravação clandestina, dando a entender, porque quando a gente escuta a palavra clandestina, a gente acha que não pode, que é errado, é ilícito. Pessoal, a gravação clandestina, ela é totalmente lícita. Ela só recebe o nome de gravação clandestina porque a parte que está sendo gravada, ela não tem conhecimento, mas é permitido sim, é um meio de prova. Então, se você sabe que a pessoa idosa está sofrendo maus tratos, isso, aquilo, podem gravar, inclusive sim a pessoa está sabendo. Não precisa do famoso aviso de Miranda que todo mundo conhece, não precisa. Isso serve para médico, enfermeiro. Em qualquer lugar que você esteja, vocês podem gravar qualquer situação de ilícito, inclusive sem a outra parte estar sabendo. É uma forma de vocês protegerem a pessoa idosa que vocês estão cuidando. Também acionando. Por quê? Porque se vocês veem um idoso numa situação de vulnerabilidade, apanhando, sem alimentação, sem remédio, família fazendo isso, pessoal, se vocês não denunciam, vocês respondem por conivência. Então, tudo de ilícito que vocês souberem que uma pessoa idosa está passando, vocês devem denunciar. Por quê? Porque, gente, o código, ele pune a ação e também a omissão. Então, nós temos que ter atitude. O não fazer é uma atitude. E é uma atitude que também é punível. Vocês têm a obrigação moral de denunciar a situação de vulnerabilidade de uma pessoa idosa e também a responsabilidade jurídica. Senão, vocês respondem junto com os familiares. Isso é óbvio. Nossa, muito boa observação, Dani, porque a gente vê, assim, por exemplo, cuidadores que presenciam situações de abandono, né, por exemplo, de idosos, e ficam com receio de fazer denúncia porque eles precisam desse emprego. Então eles ficam, mas eu sei que ela está sendo abandonada, mas eu tenho medo porque se eu denunciar, o meu chefe vai descobrir e vai me demitir. Pessoal, Mas eu sempre é permitido denúncia apócrifa, tá? Nunca se esqueçam disso. Dani, pelo amor de Deus, o que é uma denúncia apócrifa? É uma denúncia anônima. É claro que, para tomar as medidas cabíveis, eles vão abrir um inquérito policial, fazer a investigação, todas essas coisas. Mas a denúncia apócrifa, ela é permitida. E aí vocês podem buscar, né, no caso, assistência social. Mas eu indico, pessoal, cortem caminho e vão direto do Ministério Público. Vai direto para a delegacia, não vá para assistência social, porque da assistência social, não sei o quê. Vá direto para o Ministério Público. Se vocês leem lá a legislação de vocês, né, o Estatuto da Pessoa Idosa, vocês vão ver que o dono da ação penal é o Ministério Público. Por quê? Porque a pessoa idosa ela é uma pessoa vulnerável. Então,
o responsável, o dono da ação penal é o Ministério Público. Então, vá até o Ministério Público, faça a denúncia, denuncie, mesmo que seja uma denúncia apócrifa. Ou, antes de denunciar, confirme a situação, faz uma gravação, grava um áudio, grava um vídeo para comprovar e vá lá no Ministério e faça a denúncia e diga, olha, eu quero fazer a denúncia de forma apócrifa, né, anônima ali, para que ninguém saiba, porque senão eu vou perder o meu emprego, vou ter perseguição, isso e aquilo. Mas aquela pessoa está nessa situação, entendeu? Façam, não tenham medo. Não se esqueçam, pessoal, que a pessoa idosa, ela é vulnerável. Ela não tem ninguém por ela. E muitas vezes essas pessoas idosas são ameaçadas, são coagidas, e outras nem têm discernimento que estão ali numa relação de abuso familiar, de exploração familiar, principalmente quando tem patrimônio. Então, vocês precisam denunciar por quê? Porque se o Ministério Público descobre por outro meio e faz acompanhamento ali, descobre que tem pessoa cuidadora de idosa, vocês podem sim responder como partícipe, como conivente e até mesmo como autor, dependendo da situação. Então, vocês não podem botar panos quentes numa situação por medo. Não, vocês têm que enfrentar e fazer a denúncia, ir atrás. Eu tenho medo de fazer a denúncia, então vai atrás do Ministério Público, vai atrás de um delegado, alguém, sente, conversa, fala assim, está acontecendo essa situação e eu não consegui juntar provas, precisa ver, porque a pessoa está naquela situação de vulnerabilidade, situação de perigo e precisa. Porque, infelizmente, gente, a coitada da pessoa idosa, às vezes ela já até perdeu o gosto pela vida diante de tanta situação de ruindade, de maldade, até mesmo de familiar. Então, ela acaba literalmente largando os bets e fica ali só esperando o pior chegar. E aí, às vezes, de vocês tomarem lugar e não. É isso. E também é uma coisa que vocês precisam deixar claro para a família que está contratando, lá no momento propedêutico, lá no início de tudo, a minha função, inclusive, é defender a pessoa idosa. Então, se tiver situação de maus tratos, se tiver situação disso, eu sou obrigada a denunciar qualquer coisa que esteja errado com a pessoa idosa. E isso é uma coisa que vocês precisam dizer lá no começo, porque senão vocês vão entrar em um problema que talvez depois vocês não consigam sair. Exatamente. Não, e é importante eles terem essa noção de que se identificar uma situação de abuso, enfim, qualquer tipo de violência contra o idoso, é importante o cuidador se posicionar, fazer a denúncia e perder esse medo de ficar sem emprego. E se está com tanto medo de ficar sem emprego, já vai buscando outro emprego antes, porque o que mais tem é demanda por cuidador, gente. O mundo está precisando urgentemente. E na verdade não é. Quando você tem essa conduta de defender a pessoa idosa, porque assim, no mundo tem pessoas boas e tem pessoas más. Tem profissionais bons e profissional que não é bom. Essa é a realidade que a gente tem que enfrentar. Certificado não dá qualidade profissional para ninguém. Nem qualidade profissional e nem discernimento. Realidade seja dita. Então, o que a gente precisa fazer? A partir do momento que você está trabalhando num ambiente, a pessoa está sofrendo, as pessoas de índole, de caráter, vai querer te contratar. Por quê? Porque sabe que você vai proteger. Não é porque aquela pessoa não ama aquele ente, não cuida, não se dedica àquele ente, que o restante do mundo faz a mesma coisa. Então, todos aqueles que estão tratando o seu ente, querem o melhor do seu ente, vai atrás de você. Por quê? Porque sabe que você realmente cuida, que você defende os direitos da pessoa ali vulnerável. Então, eles vão atrás justamente destas pessoas que tem esse tipo de conduta, de defender, de ir atrás, de lutar pelo ente querido dela ali. Não há por que ter medo. Não mesmo, gente. Até porque é um conceito que eu vejo que precisa ser quebrado urgentemente, é o de que filho bom deixa o pai morando com ele em casa. Gente, isso é totalmente não é uma mentira. Realidade. Não é. Porque, por exemplo, essa premissa de que filho bom... Eu tive que vir embora para Curitiba porque na minha cidade, 3 mil habitantes, o direito não tinha ramo. Só que a minha mãe não daria certo aqui. Então não tem como. Essa premissa de que filho bom deixa o pai dentro da casa, não tem como. A minha mãe teve que ficar lá. A minha outra irmã ficou lá cuidando da minha mãe. Isso não me faz uma filha ruim. Isso não me faz. Só que
a gente tem que ter a compreensão que cada pessoa tem a sua história de vida, cada pessoa pautada nas suas escolhas vai seguir um rumo. Hoje eu estou de advogada. Pela glória de Deus, daqui 1 ano, 2 anos eu serei juíza, mas eu não sei onde eu serei juíza no país. Então eu não posso fazer com que minha mãe saia em peregrinação junto comigo. Exato. E essa é a realidade de muitas outras pessoas. Então, às Muito. vezes, e grande maioria, paga para um terceiro cuidar para que possa. Porque não dá, pessoal, não dá pra gente parar a vida Não dá. por causa dos nossos entes. Não dá. A gente faz o melhor por eles, mas a gente não tem como parar a nossa vida. E é por isso que a gente precisa de profissionais competentes, dedicados e transparentes para que na nossa ausência, essas pessoas estejam lá. Ou seja, vocês estejam lá fazendo a nossa vez. Essa é a realidade. E até além dos cuidadores, porque daí também, né, essa questão do abandono, eu digo porque eu também atendo na parte da fisioterapia e em casas de repouso, né? E um tabu que eu acho que está mais do que na hora da gente quebrar é de que deixar um idoso numa casa de repouso é abandono. Não Porque, é? gente, casas de repouso que eu trabalho, assim, são de alto padrão. Então, mas não desmerecendo todas as outras, de todos os padrões. Porque, então, assim, eu digo o exemplo de alto padrão, mas tem casas de repouso que são para pessoas que tiveram uma aposentadoria menor, mas tem um tratamento de alto padrão também, Olha, eu né? vou Tanto ser bem honesta. Às vezes é preferível que essa pessoa esteja numa casa de repouso do que exato, esteja com a própria família. Eu sempre falo, gente, não fica com essa de que, é porque é minha família, é meu parente. Gente, o sangue da gente até pernilongo tem. Então não usa o argumento de que a pessoa tem seu sangue, é tua família, que ela vai ser tratada bem. Não. Grande parte das pessoas que são maltratadas por familiares. Criança, exato, eu trabalhei na vara da família. De cada 10 processos de estupro de criança, 9 ou era pai, ou era irmão, ou era tio. Então, o abuso, a violência, os maus tratos, normalmente não vem de fora, vem de quem está dentro. Então, às vezes, a pessoa estar numa casa de repouso é melhor para ela, para a saúde mental dela, para a saúde física dela, para a longevidade dela, do que se ela estiver em casa. Gente, eu acho que vocês devem caminhar um pouquinho mais por esse mundo aí, mas tem lugar, pessoal, que família é melhor nem ter. E essa é uma sim, realidade. Ai, a gente não pode ser hipócrita. Não, família tem problema, exatamente. família tem desavença. E normalmente a utilidade da gente. O padre Fábio de Mello, ele fala uma coisa que eu acho muito engraçado. Ele fala assim que a gente tem que rezar pela graça de uma pessoa que coloque a gente no sol, mas também de uma pessoa que vá lá tirar a gente do sol. Porque quando chega a inutilidade da gente, é que a gente sabe quem realmente tá e não tá. E aí, a gente não pode misturar, porque, por exemplo, algumas pessoas têm a vida ocupada. Como é que você vai parar toda a sua vida, seu profissional, tudo, para cuidar de uma pessoa, principalmente quem tem uma maior dependência ali? Ou seja, você para a tua vida e quando aquela pessoa partir, você volta para a tua vida. Isso não dá, gente. O Tá? mundo não espera, o mercado de trabalho não espera, Exatamente. nada espera a gente nessa vida. Não adianta É. você ficar sentadinho na sua casa chorando que a vida tá passando, o mundo tá passando. Então a gente precisa ver as situações. A pessoa tá numa casa de repouso por quê? Não é porque a família não quer cuidar, é porque a família não tem condição. Porque imagine, eu vou deixar minha mãe na minha casa. Só que eu levanto 5 horas da manhã, estudo das 5 às 8, trabalho das 8 às 6 e estudo das 7 à 1 da manhã. Que horário que eu teria tempo para passear com a minha mãe, para conversar com a minha mãe, para jogar com a minha mãe? É esse discernimento que a gente vai ter. Numa casa de repouso, eles têm horário de lazer, eles têm. Eu acho muito bonitinho que agora as prefeituras fazem os bailes para as pessoas idosas, os passeios. Eu falo, gente, e os idosos precisam disso. Então, às vezes, na casa de repouso, essa pessoa vai ter essa maior possibilidade. Exatamente. Tanto que até um dos nossos alunos, uma vez, ele comentou que o que levou ele a fazer o curso de cuidador, né, porque ele precisou assumir esse papel de filho cuidador por não ter condição financeira de colocar a mãe numa casa de repouso. Mas aí, eu lembro que, acho que, se não me engano, depois da tua aula, que ele comentou que ele conversou com uma assistente social e a assistente social conseguiu o encaminhamento da mãe dele para uma casa de repouso. E ele falou, prof do céu, agora é ela que não quer voltar para casa, porque Não como ela quer. tem atividade
tem recreação, tem outras amigas, né? Porque para a socialização deles, né? Eles Não, e a gente socializam. precisa enfrentar uma outra realidade. Porque os idosos de hoje em dia, gente, eu não sei vocês, mas a grande maioria dos idosos que eu conheço estão melhores que eu. Estão com a coluna melhor, com o porte físico melhor. Gente, tem idosa aí que tá com a barriga trincada. Gente, eu com 30 anos, nossa senhora, parece que tem 90. A minha coluna de tanto trabalhar, ficar sentada, já não existe mais. Então, os nossos idosos estão durando mais e a qualidade de vida dos nossos idosos está cada dia melhor. É claro que a gente não pode generalizar. Tem idosos que judiação e estão em situações aí desumanas. Essa é uma realidade. Só que a gente não pode pegar todo bom e transformar em ruim e nem todo ruim transformar em bom. Então, a gente precisa, ó, na casa, né, na casa de repouso que eu trabalho é ótimo, ok. Mas aí a gente olha as casas de repouso e denunciar as casas de repouso que estão fazendo maus tratos. É denunciar, gente. É isso, é denunciar e acaba o problema. Porque daí essas pessoas param de sofrer. Lembrando que é uma obrigação do Estado cuidar da pessoa idosa. Então, um jeito eles têm que dar. Mas faz a denúncia para parar ali essa violência, esse desgaste ali com a pessoa idosa. Os nossos idosos hoje em dia estão maravilhosos, indo para academia, para passeio, para baile. Eu falo, gente, eu vou lá os idosos dançando e eu sentada lá olhando os idosos dançar, mas eu acho coisa mais linda. E é uma realidade que a gente enfrenta. Nossa, e vai ser cada vez mais comum. Tanto que, por exemplo, na parte da fisioterapia, os idosos que eu atendo são todos 80, 90 a mais. A mais velha tem 98 anos e faz tudo sozinha, inclusive anda de táxi aqui em Curitiba. Não, então, eu vou na academia aqui do lado, né? Porque daí o médico falou, ó, Daniela, você vai pra academia, você vai falecer. Porque imagina, eu fico das 5 da manhã a 1 da manhã sentada. E aí eu não faço exercício nada. Tanto é que meu cachorro me mordeu, eu dei risada. Depois, gente, eu fiquei puta. O cachorro me mordeu, não saiu sangue, gente, só saiu banho da minha perna. Eu falei, Tiago, agora eu vou pra academia. Fui. E eu vou nos horários junto com os velhinhos. 10 horas da manhã, porque só vou os velhinhos. Porque eu não gosto de com adolescente, porque eu não tenho paciência. E à noite vai o povo Nutella, eu também não gosto. Eu vou com os velhinhos. Gente, a velhinha chega de muleta e faz exercício, não sei o quê, bicicleta, e vai pra bar. Eu falo, gente, eu não tenho essa disposição. Então, os nossos idosos, eles estão com muito mais vida, muito mais alegria. Só que a gente tem também idosos em situações precárias. E aí é esses. E, pessoal, eu sei que a gente. Só que às vezes a gente vai ter que cuidar de pessoas que a gente não recebem para isso. Então, você tá passando na rua, tá vendo uma pessoa idosa, né, caída, uma pessoa idosa dormindo na rua, ou seu vizinho tá sofrendo abuso. Não, eu não vou me intrometer porque eu não ganho para isso, não é problema meu. Não, gente. não. Eles estão numa situação de vulnerabilidade. Então, não importa quem seja, de onde venha. É o censo. Espera aí, você só é profissional quando você está recebendo? Você só cuida de uma pessoa idosa se você estiver recebendo. Se não estiver recebendo, você não vai cuidar. Então, se um velhinho estiver no ônibus passando mal, você não vai deixar de ir no supermercado para levar o velhinho no hospital. Então, até onde vai a nossa hipocrisia humana e também profissional, entendeu? Então, vocês não estão cuidadores de idosos. Vocês são. E quando a gente é algo, a gente é nato e é em qualquer lugar. Eu não tô falando pra vocês saírem com um carro catando todos os velhinhos que estão por aí, não. Eu estou dizendo que a gente tá tão focado, principalmente em andar com o celular ali na cara da gente, que a gente não olha a nossa volta mais em ônibus, na rua, a gente não consegue mais perceber as pessoas. E aí a gente tem que ter esse discernimento de olhar mais para as pessoas. Porque às vezes os velhinhos, eles só querem ser notados. Eles só querem um bom dia, eles só querem uma boa tarde. Às vezes um velhinho tá passando mal, tem medo, tem vergonha. Então a gente precisa erguer a nossa cabeça, erguer o nosso olhar e olhar as pessoas à nossa volta. Cuidar de todas as pessoas, mas de um modo muito especial das nossas crianças e dos nossos velhinhos que estão na rua. O suicídio, pessoal, acontece porque as pessoas não são vistas. Não são vistas. E é isso que a gente tem que tomar cuidado, por quê? Porque às vezes a gente está cuidando de uma pessoa que está propensa ao suicídio e a gente não para conversar, não para ouvir, não para ver aquela pessoa. Então a gente tem que pensar fora da caixinha novamente. Olhar o mundo à nossa volta, as pessoas à nossa volta, para ver o que a gente pode mudar na sociedade, recebendo ou não. E aí vem outra questão, Dani, que eu vejo que, infelizmente, o mundo ainda não está preparado para o envelhecimento.
né? Esses dias eu vi um artigo que dizia que lá no Japão, os idosos japoneses, eles fazem questão de cometer pequenos furtos para irem presos. É, Porque exatamente. presos, né, eles vão ter mais dignidade do que com uma aposentadoria que até então eles não planejaram durante a vida. Então, aí a gente vê como precisa ser mudado esse conceito do envelhecimento, oferecer uma estrutura para o idoso, Eu volto na considerando. questão da utilidade. Eu volto na questão da utilidade. Assim como o empregado, ele só é visto, só é lembrado enquanto ele está produzindo, enquanto ele está dando para o mercado, a pessoa idosa também. Na família, na rua, em qualquer lugar. As pessoas idosas, elas não são vistas. As pessoas não querem enxergar as pessoas idosas em qualquer lugar. E é essa que está a problemática. De você levar. Gente, eu vou ser sincera, as minhas amigas mesmo que vêm na minha casa são três velhinhas e eu amo elas. Eu tenho vontade de carregá-las para todo lugar porque eu me divirto muito com elas. A gente dá risada o tempo inteiro, a gente joga baralho, a gente faz de tudo e é uma maravilha. Elas me preenchem. De uma certa forma, a Tudila com a Anice, a Pamela e as velhinhas que convivem comigo lá da academia, elas me preenchem de uma certa forma, porque assim, por exemplo, às vezes eu tô triste, elas vêm jogar baralho aqui, juntar eu, juntar a Tudila é a que mais faz dar risada. Porque, gente, não tem como você ser uma pessoa triste perto da Tudila. Ela faz você rir o tempo inteirinho. E isso, gente, dá uma alegria pro coração, porque eu sempre falo, gente, vocês só têm os problemas de vocês. Eu tenho os meus problemas de todos os meus clientes. Então eu gosto de pessoa que chega perto de mim e me faz rir, me faz sair da realidade. E a Tudila é uma dessa. Ela dá um bálsamo no coração da gente gigantesco. E a gente perde de tantos velhinhos igual a Tudila por aí que dá risada, que faz isso, que gosta de passear. E a gente não percebe essas pessoas. E às vezes só precisa de um incentivo. Vamos jogar um baralho, vamos sair, vamos tomar uma cervejinha, vamos fazer não sei o quê. É disso que eles precisam. E a gente, às vezes, a gente esquece. Às vezes a gente tá com o pai, com a mãe, com o avô e com a avó dentro de casa e tão preocupado em ver Facebook, Instagram, isso, aquilo, que a gente esquece que essas pessoas precisam de atenção, que essas pessoas precisam ser vistas. A pessoa idosa, ela não quer seu dinheiro, ela não quer entrar na tua vida. Ela só quer ser percebida. E a gente não para perceber as pessoas idosas que estão à nossa volta. E é isso que acontece. Aí eles se entristecem, eles param de sair, param de falar. E aí eles adoecem, porque querendo ou não, grande parte das doenças são emocionais. E a gente, com um simples sentar, conversar, fazer isso, fazer aquilo para eles, a gente resolveria os problemas. Essa é uma das poucas coisas que a gente faz que dinheiro nenhum paga. E não precisa ter dinheiro para dar um abraço numa pessoa, para fazer essa pessoa rir. E principalmente vocês que estão na posição, na profissão de cuidadores de idosos, as pessoas elas falam bem e falam mal. Então, se você é uma pessoa atenta ao seu idoso, se você conversa com ele, leva para passear, é contente. Esses dias eu vi um vídeo que eu achei maravilhoso. Um senhorzinho, a esposa dele morreu e todo dia ele dormia com uma foto da esposa dele falecida. A cuidadora dele foi lá e fez o quê? Fez uma almofada com a foto dele. A hora que ela entregou, ele abraçou ela, ele chorou tanto, tanto. Então, são pequenos gestos que tem um efeito aí gigantesco na vida da pessoa. E a gente não tem essa ideia de que um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um gesto, o que você fizer para aquela pessoa vai notar. O X da questão é notar o ser humano que está à nossa frente, que está à nossa volta. Uhum. Nossa, muito legal, Dani, você contando essas coisas, comentando. Sim, a gente precisa entender que é outro ser humano e que está vulnerável e que está tentando se ressocializar, né? Porque ele está em Tá. isolamento, ele acaba se isolando. Ele mesmo se isola a partir do momento em que ele vê as limitações, né? Que ele já não consegue mais chegar, sair de casa tão rápido, não consegue mais acompanhar o ritmo dos filhos, que a gente vê que muitos filhos, infelizmente, não têm essa paciência com os idosos, né? E aí, quando vê que o seu pai, sua mãe está envelhecendo, já fala, vamos, 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 vamos. Assim, como se o corpo daquele idoso ainda fosse o mesmo. Né? Então, muitos filhos ainda não conseguem aceitar o processo do envelhecimento dos seus pais. Não. Isso tudo faz com que o idoso não queira sair de casa. Né? Não quer sair de casa, não quer ver outras pessoas, e ele mesmo acaba se auto-isolando. Né? Então, Exatamente. essa parte é um E
pouquinho Não é, mais. além do envelhecimento, as pessoas elas têm uma certa dificuldade em lidar com a doença e lidar também com a morte. E aí parece Exato. que eu não vou ficar perto da pessoa porque eu não quero ver ela sofrendo, ou eu não vou ficar perto da pessoa porque eu não quero ver ela morrer, eu não quero ter essa imagem, então eu vou me afastando gradualmente. Só que o que que acontece? Quando você se afasta gradualmente dessa pessoa, ela também vai se afastando de você. E talvez o que manteria ela mais tempo com você é justamente a conduta inversa. Tá, eu não tenho tempo, então poxa, eu vou sentar uma vez por semana com aquela pessoa, vou jogar, porque velhinha adora baralho, né? Vou jogar um baralhinho com ele, vou sentar aqui, sabe? A minha avó tem 93 anos, eu vou para São Paulo, eu fico infernizando a vida dela o tempo inteiro. Ela não lembra o meu nome, é muito bonitinho porque ela não lembra o meu nome. Ela só fala pra minha tia, fala assim, que dia que a menina lá vem? Ela só fala assim, que dia que a menina lá vem? Eu chego lá, fico pentelhando ela, que ela tá dormindo, e isso e aquilo. E engraçado, ela lembra o nome da minha irmã, que ela quase não vê. O meu, que eu tô lá uma vez por mês pra ver ela, ela não lembra. Da minha irmã, ela lembra. E aí dá pra ver nítida a diferença quando os filhos estão lá e aí os meus tios estavam lá, mas não dão atenção pra ela. Então, qualquer pessoa que dá um mínimo de atenção pra ela, ela já fica diferente, o dia dela é diferente. É absurdo, é muito engraçado. Mas eles sentem. Eles têm essa necessidade de ser notado, de falar, e isso interfere diretamente na saúde deles, seja É. física ou seja emocional. Uhum. E aí, de novo, né, a importância do papel de vocês, cuidadores, pessoal. É muito importante o papel de vocês, não só para cuidar do idoso no sentido de dar um medicamento na hora certa, ficar de olho se ele tomou o remédio, se ele comeu, tomou banho. Não, não é só isso. É ressocializar esse idoso, levar esse idoso para passear, levar esse idoso, incentivar ele a fazer fisioterapia, né, para voltar a ter independência funcional, para ter mobilidade, para poder fazer as coisas sozinho. Uma coisa que eu sempre falo para os cuidadores: pessoal, não quero fazer tudo para os idosos só para ganhar tempo. Porque às vezes para o idoso, vamos supor, o cuidador acha que vai ajudar o idoso dando banho para o idoso, fazendo toda a parte do banho. Mas esse idoso vai ficar cada vez mais dependente desse cuidador e menos independente. Então, que autonomia ele vai ter? Então, em vez de fazer tudo para o idoso, dar banho, na hora do banho, por exemplo, querer fazer tudo, deixa ele se ensaboar sozinho. Deixa ele sentir o próprio corpo, ele tomar a ducha, ele se enxugar. Fica ali supervisionando. Mas dê essa autonomia. Porque, por exemplo, eu vejo que muitos cuidadores se baseiam na rotina hospitalar. Mas a rotina hospitalar é totalmente diferente da domiciliar. São duas coisas bem Exatamente. diferentes. No hospital você acaba tendo que dar banho em 3, 4, 5 pacientes ao mesmo tempo, ok. Mas na casa, não. É um paciente só. Então você vai dar atenção só para ele. Então, para que a pressa de querer dar banho? Por que não deixar? Exatamente. Não é da Então, muitas vezes. autonomia. Ele escolheu o que ele quer comer. Se tem possibilidades, deixa ele escolher o que ele quer comer. Ou deixa ele escolher aonde ele quer ir. Deixa ele escolher a roupa. Gente, tem gente que escolhe a roupa da pessoa idosa como se a pessoa fosse ali um vegetal. Deixa eu vestir um vegetal. Gente, não é. Dá autonomia para essa pessoa. Autonomia dela escolher a comida dela. Autonomia dela escolher a roupa. Autonomia dela sabe, de tudo que ela quer fazer, da autonomia dela escolher o lugar que ela quer passear. Tem que fazer isso, gente. A gente não pode tirar a autonomia daquela pessoa. Vocês, como profissionais, vocês têm que ter esse olhar. Eu sempre digo isso, dizia, né? Porque agora eu não estou dando aula no primeiro dia de aula. Eu falo, gente, se vocês não tiverem amor pelo que vocês fazem, se vocês não tiverem amor pelo ser humano, saiam da profissão. Ninguém precisa de pessoas aqui pelo dinheiro. Não dá para você ser cuidador de idosos se você faz isso só pelo dinheiro. Não dá, você não vai aguentar, você vai se sacrificar, você vai sacrificar aquela pessoa idosa que está ali. Então a profissão ela tem que ter amor. Ela não tem que ser por amor, ela tem que ser de amor. E há uma grande diferença nisso. Então, Muito boa observação. Nossa. A gente não faz as coisas por amor, a gente faz as coisas de amor. Eu faço isso para fulano por quê? Não é porque eu amo. Eu faço isso porque é o amor em questão. Então a gente tem que aprender, não, eu vou fazer isso por amor. Ninguém faz nada por amor. A gente faz com amor.
né? Pelo amor que a gente tem por aquilo ali. E a profissão, quando você vai cuidar de pessoas, a gente tem que ter ali na nossa cabecinha a consciência que aquela pessoa, ela tá vulnerável, ela precisa de cuidados, e os cuidados que a gente tem que ter com aquela pessoa, elas são muito mais amplos do que cuidar, por exemplo, de um adolescente, de um adulto. É uma pessoa que está vulnerável, já viveu de tudo nessa vida. E aí, tem gente que desmerece pessoa idosa. Ah, não sabe de nada. Gente, essas pessoas têm uma coisa que a gente não tem. Sabedoria. Por quê? Porque eles já viveram tantas situações, tantas coisas, que se a gente não parar para escutar, o que a gente está fazendo na profissão? A gente precisa ter, ser ouvinte, né? Não é em vão que Deus nos deu duas orelhas e uma boca, que é para a gente escutar mais do que falar, entendeu? Eles precisam ser ouvidos, o que eles gostam, o que eles querem, se eles têm algum problema, como vocês podem ajudar esse problema, se eles estão sendo abusados, fragilizados, como é que a gente vai resolver, se vai para o Ministério Público, vai para... Enfim, como é que vocês vão ajudar aquela pessoa em questão? Vocês têm que cuidar daquela pessoa idosa como vocês gostariam que alguém cuidasse de vocês se vocês estivessem naquela situação de vulnerabilidade ali. Uhum. Dani, outra dúvida que surge bastante entre os cuidadores é a diferença, por exemplo, do cuidador que fez o curso de cuidador e o cuidador que não fez o curso de cuidador. Em relação ao direito, tem alguma diferença? Porque eu sei em relação à contratação que, por exemplo, as casas de repouso exigem um certificado. Mas eu acho que talvez seria só essa diferença, ou teria mais alguma diferença por não ser uma profissão regularizada? Na verdade, Marina, sendo bem honesta, vai fazer diferença. Eu acho, né, boa parcela não vai ligar muito para o certificado, não. Porque hoje o Uhum. certificado a gente consegue em qualquer lugar. Então, casa de Uhum. repouso, esses lugares vão exigir, né, o certificado. Por quê? Porque por lei tem que exigir. Mas Uhum. a grande maioria, e principalmente as pessoas conscientes, elas vão muito por indicação do profissional que cuida bem, do profissional. Então, é isso que eu falei lá atrás, é o diferencial. É o diferencial que você cuida, que você trata bem, que você protege. E aí as pessoas falam muito. E hoje, com a internet, o que é bom e o que é ruim se dissemina muito rápido. Então, se você é um cuidador de idosos e você não tem o certificado, mas você é uma pessoa que dá atenção, que leva para passear, que coloca no sol, que joga, que faz isso, que faz aquilo, o pessoal vê esse diferencial. E isso dá diferença, por exemplo, porque na rede privada, tecnicamente, não precisa exigir o certificado. Ah, interessante, eu não sabia disso Não, também. tecnicamente não. Porque você está contratando uma pessoa para cuidar do idoso, entende? Na Aham. rede privada, e eu falo sem medo de errar. Eu conheço muitas pessoas de grande poder aquisitivo que fazem contratação e não levam em consideração a questão do certificado, mas do histórico da pessoa como aquele profissional. Se foi uma pessoa que cuidou bem, que fez bem, que trabalhou bem, e isso é levado em consideração, porque como é uma profissão que não existe uma lei específica, existe o estatuto da pessoa idosa, existe tudo, mas a lei do cuidador de idosos não tem. Então, entendeu? Então, assim, as casas de repouso vão exigir porque dá um conhecimento. E as casas exigem, na verdade, não é tanto pela questão do cuidar, mas pela questão de medicação, isso, aquilo, que está tendo uma cobrança maior. Então, é por isso que na rede pública ou casas, na rede privada, que eu digo assim, casas de repouso, mas casa de família, o pessoal vai muito por indicação, pela qualidade do profissional, pelo que faz, pelo que não faz, ao invés do certificado. Porque certificado não dá qualidade profissional e certificado não dá o mais importante, humanidade para o profissional. Então, eles vão muito Nossa, por indicação. exato. E eu vejo que tem também, por exemplo, enfim, o mundo envelheceu, então já está faltando mão de obra para cuidar de tantos idosos. Tem também, eu vejo que uma outra questão que surge muito para nós, assim, vindos dos cuidadores, é essa dúvida. Ah, mas qual que é a diferença, então, de contratar um cuidador que fez o curso de cuidador ou que não fez?
o curso de cuidador e um técnico de enfermagem para trabalhar como O cuidador. preço. Porque aí vem, porque aí vem O aquela preço. coisa, por O exemplo, preço, do valor, né? o preço e tem umas circunstâncias. Por exemplo, vocês, técnico, cuidadores de idosos, não podem fazer injetáveis. E o Uhum. técnico de enfermagem pode. Então, isso vai ter que se adequar de acordo com a realidade do paciente, no caso. Então, se é um paciente que não precisa de medicação injetável, eles vão optar pelo cuidador de idosos. Agora, se é um paciente que está num estágio que precisa ali de, por exemplo, é um paciente que tem feridas, precisa de uma especificação de feridas, ou questão de injetáveis, cuidador não pode, né? Injetáveis tal. Então, eles vão optar, mas por quê? De acordo com a realidade do paciente. A única diferença é o paciente vai precisar de injetáveis ou não vai precisar de injetáveis. O paciente precisa de uma coisa e aí cada profissão tem o que ele pode e o que ele não pode. Por exemplo, técnico de enfermagem não pode fazer sutura, Uhum. entendeu? Técnico de enfermagem não pode fazer sutura. Então, eles vão contratar um enfermeiro porque o enfermeiro pode fazer sutura, entendeu? A contratação, ela ocorre de acordo com a necessidade do paciente. E aí, com o que o profissional pode fornecer. Esse profissional pode fornecer um injetável. Então, a gente vai ter que contratar ele porque o paciente precisa do injetável. Esse paciente precisa de sutura. Então, vai ter que ser o enfermeiro, porque o enfermeiro pode fazer sutura, entendeu? Essa é a diferença. E, claro, também no pagar. Muita gente vai por status também, porque não consegue saber a diferença entre um cuidador de idosos, um técnico de enfermagem ou um enfermeiro. Então, eles vão pegar o quê? O status. Quem tem dinheiro vai pegar o status. Não, contrata um enfermeiro direto, que já pode fazer tudo. Ou contrata um enfermeiro que é muito mais aparente e bonito. Entendeu? Mas, via de regra, o pessoal vai mesmo por indicação. Qualidade profissional. E Nossa, muito boa no pé que a observação. humanidade está com as pessoas desumanas, pessoas que têm humanidade largam a frente. Hoje as pessoas, por mais que as pessoas estejam desumanas, elas preferem pessoas humanas. Nem que tenha menos formação, né? Porque, nossa, isso a gente sempre fala para os alunos, né? Assim, digo, que o que mantém a gente hoje em qualquer ambiente de trabalho é a inteligência emocional, né? Você saber fazer bem o seu trabalho, você saber se relacionar com as pessoas, você procurar entender, por exemplo, os seus limites também, até onde você consegue ir, até onde você não vai mais, né? Porque isso também é ser bom profissional. E não querer também dar conta de tudo sempre, né? Então, isso é muito importante. E a gente vê, sim, que as famílias contratam por indicação. É tudo por indicação. Os cuidadores, nós profissionais de saúde em geral, é sempre por indicação. Isso é muito A pessoa bacana que vai mesmo. contratar, ela pergunta: a pessoa tem informação? Não tem. Mas como que é o profissional? É um profissional que cuida? É um profissional que estuda? É um profissional. Mas principalmente as pessoas perguntam como é que ela tratava o paciente. Até para técnico em enfermagem, eles perguntam como é que a pessoa tratava o paciente. Tratava o paciente bem, entendeu? Isso é o carro-chefe, é o diferencial de vocês. Então, assim, sejam pessoas humanas e tenham um diferencial. E aí, cuidado também com o emocional do paciente. É o mais importante. Cuidem de vocês e cuidem do paciente ali. Mas a contratação pessoal, felizmente, para quem trabalha corretamente, infelizmente, ainda é a regra. Na verdade, assim, mercado de trabalho é fato. Se você trabalha bem, você tem uma repercussão boa. Se você não trabalha bem, você não tem uma repercussão boa, então não tem indicação. Perdão. E aí também entra aquela questão assim, por exemplo, muitos cuidadores pensam, eu não vou fazer um curso de capacitação porque eu não vou ganhar mais para isso, então para que fazer? Aí já mostra a postura dele, né? Porque quando fala de fazer um curso de capacitação, não é pelo valor que vai ganhar no sentido financeiro, mas o valor como conhecimento, né? Que daí muda essa questão da autoimagem profissional Porque dos assim, outros, a pessoa ela tem que saber o valor dela para ela colocar preço no trabalho dela. E eu sempre falo, gente, é tudo muito dinâmico. É igual o pessoal
que se assusta, mas é vacina. Gente, nada surge do dia para a noite. Então, assim, você tem que se especializar. Eu tô terminando a minha 12ª pós-graduação. E eu todo ano eu faço 3 pós-graduação. Por quê? Porque eu tenho que me especializar, eu tenho que aprender coisa nova, eu tenho que fornecer coisas novas no mercado de trabalho. Eu não posso, me formei em direito, passei na OAB, agora eu vou ficar sentada aqui esperando o cliente vir e vou fazer do jeito que eu quero, como eu quero, entende? Eu tenho que me especializar, por quê? Porque eu tenho que fazer jus àquilo que eu quero cobrar. Exato. Aí você quer cobrar R$ 500 a diária como cuidador de idosos, mas não quer se especializar, não quer ter um diferencial, não quer fazer nada diferente. Então, peraí, tem que ter uma compatibilização daquilo que eu faço para aquilo que eu quero. Então, se aperfeiçoar no... mas eu vou fazer técnica de enfermagem, por quê? Porque uma hora ou outra, se você não usar com esse paciente, que você está contratado como cuidador de idosos, você vai usar com aquele paciente que você vai ser contratado como técnico em enfermagem. E aí, você pode... eu vou me especializar, não vai mudar o meu valor? Claro que vai. Se você está gastando com o seu profissional, então se hoje eu, como cuidador de idosos, cobro R$ 150, se eu me especializar em técnica de enfermagem, a minha diária vai ser 250. O meu paciente, ele não pode precisar de, por exemplo, um injetável, mas vai acontecer alguma coisa em algum momento que eu vou precisar alguma coisa da minha especialização de técnico de enfermagem com o paciente. Então, olha, eu cobro 250, por quê? Porque eu sou formada em cuidador de idosos e também sou formada em técnica e enfermagem. Então, se o seu paciente precisa disso, eu sei fazer disso, eu sei fazer isso, eu sei fazer, entendeu? Você tem que mostrar para a pessoa que está te contratando por que é que você vale aquilo, entendeu? Senão não faz sentido. Sim, aí volta naquele assunto que a gente falou desde o começo, que é o cuidador precisa ter visão empreendedora do seu próprio trabalho. Exatamente. Né? Vocês não são uma profissão fim, vocês são uma profissão meio. Isso que vocês têm que lembrar. Se vocês são meio, vocês são a ponte da coisa. Então vocês têm que valorizar. E eu volto a repetir o que eu disse lá no começo. Se você não valorizar o seu trabalho, não espere que a pessoa que está lá fora venha valorizar o seu trabalho. Ninguém valoriza o seu trabalho. E aí, brasileiro, vocês já sabem como que é, né? Gosta de ganhar de tudo quanto é lado, de tudo quanto é jeito. Eles adoram fazer comparação com os Estados Unidos, só que eles não querem ter a mentalidade, a responsabilidade e a cultura de lá. Então, se vocês não valorizam o trabalho de vocês, se vocês não valorizam os estudos de vocês, como é que vocês vão esperar que outra pessoa faça isso por vocês? Então, vocês não podem fazer isso com vocês. Você se valoriza, eu cobro tanto, o meu valor, o valor do meu trabalho é tanto, por quê? Porque eu forneço isso e aquilo que outro pode não fornecer. Pra mim tá caro. E eu sempre falo isso para meus clientes, falo assim, o seu problema é esse, a solução que eu tenho para o seu problema é essa, e o seu valor é tanto. Não, tá muito caro, vou atrás de outra pessoa. Eu sempre deixo claro, falo assim, você pode ir atrás. Só que eu tenho certeza que vai dar problema, correto? Por causa disso e daquilo. E se você for lá e der problema e voltar para mim, eu vou cobrar 3 vezes mais. Porque agora que eu estou te dizendo o problema e te dando a solução desse jeito, você não quer. Você quer procurar o mais barato? Pode procurar. Só que se a situação procurar, o preço também vai aumentar. Entende? É uma lógica da vida. Vocês não podem permitir que outras pessoas coloquem preço no trabalho de vocês. Não, tudo bem, não querem. Pessoal, o mercado de trabalho é muito grande. Não é porque uma porta fechou aqui que o mundo acabou, todas as portas se fecharam. Não. Você é igual a mulher lá que cobra 12.500 para fazer a sobrancelha do pessoal. Tem um monte de gente que paga, tem fila, tem espera. Mas por que tem espera? Porque ela não não posso pagar, não pode pagar, então não faz. Simples assim. Você não pode pagar, outra pessoa pode pagar. Vocês vão baratear a profissão de vocês
Ou seja, se vocês baratearem a profissão de vocês, ninguém vai valorizar. E por mais que vocês barateiem para manter clientes, pessoal, se você baratear, você vai ter que arrumar 3, 4 clientes. Arrumando 3, 4 clientes, vocês vão ter 3, 4 problemas e principalmente, qual é o tempo que vocês terão para vocês, para a família de vocês, para estudarem, para se especializarem. Entende? É muito simples. É gestão. O meu tempo, o que eu valho e o meu objetivo com isso. Ah, você não quer? Ok, não quer? Tudo bem. Outra pessoa vai querer. Entende? E aí, com essa outra pessoa, vocês trabalham, dê a qualidade profissional de vocês, que essa outra pessoa que aceitou por aquele valor vai indicar para outra pessoa, para outra pessoa. Não barganhem. Né? Não troquem o profissional de vocês por espelho, gente. Não troque o profissional por espelho. O tempo de trocar por espelho já foi há muito tempo atrás. Entende? Então a gente precisa valorizar a nossa profissão. E principalmente a profissão de vocês, que não tem uma regulamentação específica e é um bebê, está caminhando aí na história da humanidade. Então, se vocês que estão hoje aqui não valorizarem o trabalho de vocês, não valorizarem o serviço de vocês, a vida de vocês, porque cada vez que você dá um sim numa situação deplorável para o trabalho de vocês, vocês estão tirando tempo da família de vocês, vocês estão tirando tempo de lazer de vocês, ou seja, vocês estão dando permissão para que outras pessoas determinem quanto tempo vocês vão ficar com a família de vocês, quanto tempo vocês terão de descanso, tudo. Então, vocês precisam determinar a vida que vocês querem ter. Não pode passar essa autoridade para uma terceira pessoa. E barateando para manter paciente, para manter ali pessoas, né, contratações, vocês vão fazer isso. Tirar o direito da família de vocês, tirar o tempo de qualidade de vocês e família de vocês, para atender mais, para ganhar o mesmo que vocês ganhariam colocando valor no trabalho de vocês. Qualidade de vida. Tem que priorizar a qualidade de vida de cada um. Exatamente. Uma dúvida que eu vejo que surge bastante com o MEI, por exemplo, teve um dia lá que o pessoal, os alunos falaram, os que são a favor e os que são contra o MEI, né? Enfim. E um deles falou assim, mas o MEI não dá férias. Mas aí volta aquela questão, né, Dani? Do cuidador saber impor, do cuidador saber negociar. E as férias, pessoal, o pessoal atrela férias a tempo. Pessoal, as férias você faz quando você quiser. Por quê? Porque se você tem gerenciamento financeiro e de tempo, você faz as suas férias o tempo que você quiser. Você não precisa de um cronograma, de um calendário para te dizer que você precisa. Porque tem gente que se mata de trabalhar, ganha rios de dinheiro, mas não sabe administrar o dinheiro. Aí você não adianta, você pode ter lá no seu calendário, e isso com quem é CLT acontece muito. A pessoa tem a data das férias dela programada, mas ela não tem dinheiro. Por quê? Porque ela não tem saúde financeira, ela não sabe. Quando você tem saúde financeira, quando você sabe gerenciar o seu dinheiro, não precisa de ter uma data, um período específico para as férias. Você gerenciou o seu dinheiro, você pode tirar férias quando você quiser. Porque você tem saúde financeira, você soube gerir o seu dinheiro. As férias, as pessoas atrelam a tempo, ao calendário. Pessoal, férias, infelizmente, dinheiro não traz felicidade. Dá o seu para mim, vai ser que eu vou ser triste lá em Paris. Porque dinheiro, pessoal, ele não traz felicidade, mas ele facilita. Como é que você vai tirar férias se você não pode ir na esquina comprar uma bala? Se você não pode levar uma pessoa para jantar? Então, não resolve. O conceito de férias, ele é muito engessado a tempo. Férias precisa ter dinheiro, gente. E aí, se você coloca valor no teu trabalho, se você gere bem o seu tempo e principalmente, se você tem saúde financeira, se você sabe administrar, você pode, vou tirar férias em outubro. Ok, vou tirar férias em dezembro. Ok. O que você tem que saber fazer é gerir o seu tempo
E principalmente o seu dinheiro. Porque não vai resolver você ter no seu calendário um prazo para férias se você tá duro, não tem dinheiro, vai ter que ficar em casa dormindo. Vai resolver tirar férias? Não vai. É, de novo, né? Daí volta o empreendedorismo e gestão, que falta muito para todos, acho que para a maioria dos profissionais de saúde, infelizmente. Eu O digo por mim também, problema da sociedade brasileira é gestão financeira. As financeira, exatamente. pessoas, elas não sabem gerir dinheiro. Ai, culpa porque o país, a política, não sei o que tá ruim. Não, o povo é que tá ruim. O pessoal não sabe administrar dinheiro, o pessoal não sabe administrar tempo. Aí joga a culpa em governo, joga a culpa nisso. Mas peraí, assumir a própria responsabilidade que não tá sabendo administrar o seu dinheiro. As pessoas gastam muito mais do que ganham. Então, aonde está o problema? Né? Ah, beleza, a política tá ruim, uma coisa ou outra, mas quem realmente trabalha, quem se dedica, pessoal, tá pouco se importando, tá deixando a política se lascar pra lá e tá construindo, tá lutando, tá, entendeu? Então, assim, Tá indo atrás. exatamente, é fazendo o seu, indo atrás, buscando, trabalhando dia, trabalhando noite. É igual eu falo, gente, às vezes sábado, domingo eu tô lá na delegacia, tô num lugar, tô fazendo um contrato, fazendo reunião 10 horas da noite, 5 horas da manhã, vou pra São Paulo. Cara, Dani, eu não trabalho sábado e domingo. Peraí. Eu não sei o que fora do horário, eu não atendo fora do horário. Gente, infelizmente, o dinheiro não cai do céu, não achamos esse conceito ainda, então é batalhar. Batalhar para correr atrás, entendeu? Aí, quando você estiver lá com a sua saúde financeira estonteante, sobrando dinheiro, aí sim, você né, coloca horário, tudo. Mas quem está começando a caminhar, pessoal, não tem outra oportunidade, é luta. E aí, pessoal, indiferente de ser CLT, férias ou não férias, tem gente que trabalha MEI, eu conheço, acompanho, trabalha como cuidador de idosos MEI, que tira férias 2 vezes por ano, viajam para o exterior, fazem isso, mas são pessoas que sabem administrar o seu dinheiro. Exato, isso é muito importante, muito mesmo. E isso a gente aprende sozinho mesmo, né? Infelizmente não é nos cursos que ensinam. Aprendendo, exatamente. Né? Agora que eles estão começando a incluir aí na educação infantil, fundamental ali, uma questão de educação financeira, mas assim, só daqui 10, 15 anos que a gente vai começar a colher esses frutos. A nossa geração é a geração literalmente destemperada com questão de dinheiro. Não tem controle financeiro nenhum. É a geração do mimimi, qualquer coisinha é mimimi, e também não sabem administrar, vê dificuldade em tudo. E aí, uma coisa que é muito engraçada, antigamente o povo ia para o trabalho, apanhava, batia a cabeça, fazia isso, fazia aquilo, não largava a mão. Hoje é muito engraçado que as pessoas, a qualquer dificuldade, desistem, seja em relacionamento, seja em trabalho, seja em tudo. E aí é o que vocês não podem fazer, abandonar, né, as coisas na primeira dificuldade. É para ter cabeça e correr atrás. Dani, última pergunta que a gente pensou é o seguinte: qual em relação quando o cuidador é um familiar, quais os direitos que ele tem? Porque hoje em dia a gente, né, enfim, sabe que a tendência é cada vez mais filhos acabarem assumindo esse papel de cuidador. E a gente pode ver também que, infelizmente, é sempre um filho que acaba assumindo sozinho. Na maioria das vezes são filhas mulheres, filhas que muitas vezes nunca trabalharam. Então, os próprios irmãos já acabam jogando esse papel de cuidadora para essa filha. E aí essa filha, quando os pais morrem, como ela abriu mão de trabalhar para cuidar deles, ela fica totalmente sem uma rede de apoio. Então ela não tem nem rede de apoio financeiro, nem rede de apoio familiar. Então, assim, mas eu vi que tem mudado algumas questões do direito em relação a esses filhos cuidadores. Então, né, o que você pode comentar para a gente em relação a esse papel? Olha, é uma situação estritamente complicada. Porque, assim, o código ele é muito claro em dizer que os pais têm obrigação de cuidar dos filhos. E os filhos têm obrigação de cuidar dos pais na velhice. Inclusive, é previsto em código que os filhos que não cuidam dos pais perdem o direito à herança. Sempre recai sobre um filho.
tecnicamente, não existe um artigo, uma lei que diga, olha, o filho que está cuidando, os outros têm que ressarcir. Então, o que eu faço na grande maioria dessa situação? Eu reúno a família e falo, ó, se uma pessoa vai assumir, os gastos com o pai vai ser rateado entre todos os filhos. E se uma pessoa está abdicando da vida dela para cuidar daquela pessoa, a gente vai pagar um salário para ela e vai pagar o INSS para ela. Ótimo. Eu faço Ótimo. fazer a contratação, mesmo que seja como doméstico. Por quê? Porque eu volto a repetir, o que não tá no papel não tá no mundo. E aí, família se dá bem, se dá não sei o quê. Gente, quer ver uma coisa? Para acabar com a família, para se matar, é a pessoa morrer e precisar abrir inventário, alguma coisa. As pessoas se matam. Acaba o amor, acaba a família, acaba tudo. Então, eu abro duas opções. Ou contrata aquele familiar como doméstico para ela ficar lá cuidando, recebendo, e aí quando a pessoa falecer, né, dá baixa na carteira dela tudo, ela, né, contribui tudo, ou faz regime de contratação por meio do MEI. Aí é familiar, gente, a gente tem que parar com essa história. Volto a repetir o que eu disse no começo. O sangue da gente até pernilongo tem. E a gente precisa, se eu quero que as pessoas respeitem os meus direitos, eu vou respeitar o direito das pessoas também. Então, nas relações familiares, literalmente, surgiu a necessidade de sentar e conversar e falar assim, viu? Ou fica um dos filhos e todo mundo paga para essa pessoa, ou põe numa casa de repouso e todo mundo ajuda a pagar. Como eu disse lá no começo, não dá para as pessoas pararem a vida, não dá. Então, o que é mais barato, o que é mais viável para a família? Mas eu jamais deixaria um cliente, um paciente, alguém que eu conheço, assumir a responsabilidade de cuidar de alguém ali, sem dar garantias que ela vai ter o dinheiro dela, que ela vai ter a liberdade dela, tudo. E aí os filhos também, se não colocarem numa casa de repouso, essa pessoa não vai poder ficar cuidando dessa pessoa idosa 24 horas por dia. Ela precisa viver, ela precisa sair, ela precisa ver gente, ela precisa... Então, por isso é que eu oriento. Contrata a pessoa, o irmão ali como doméstico, o pai registra ali como doméstico, ou faz pelo MEI, não tem problema, faz o contrato de trabalho, faz a contratação para aquela pessoa ter o dinheiro dela, ter a vida dela ali e ficar estabelecido. O que não está no papel, não está no mundo. Esqueçam a relação de irmão agora. Esqueçam a relação de pai e mãe. Vamos resolver a questão como se a gente estivesse resolvendo de uma empresa. Então, precisa contratar alguém para cuidar. Quem será e qual é o meio? Ponto. Não abre exceção para isso. Não tem como. Ótimo. Muito bom. Porque, assim, filho... não existe na legislação um auxílio pós-mortem para a pessoa que cuidou. Não existe. Exatamente. Isso eu fiquei pensando muito. Porque... Não existe. Nossa. Até porque a gente vê muito... o Estado não tem condição. Porque a gente tem uma ideia de quando a gente pensa em previdência, a gente pensa que é a previdência como um todo. Na verdade, o que é? É a Seguridade Social em cima, que tem 3 braços: saúde, assistência e previdência. A saúde é para todo mundo. Então, se o Elon Musk chegar aqui no SUS, é obrigado a atender ele, porque é para todos, indistintamente, com dinheiro ou sem dinheiro. A assistência é só para pessoas necessitadas. Então, precisa comprovar que é uma pessoa necessitada. E a previdência é só para quem contribui. Raras exceções é que a gente consegue jogar ali dentro daquele balaio da previdência. Então, a previdência é um braço da assistência. Só que a previdência alimenta o quê? Alimenta a saúde e alimenta a assistência também. Então, o dinheiro todo da previdência não vai. Então, não tem como o Estado, com tanta gente e tão poucos contribuintes, dar uma pensão pós-mortem para a pessoa que ficou cuidando. Porque o volume de pessoas que ficam cuidando é muito grande. Não tem como prever isso na lei. Diferente de uma pessoa, diferente ali de uma pessoa que se separou e está recebendo pensão alimentícia do ex-cônjuge, por exemplo. E as pessoas confundem muito isso. Ah, a pessoa ficou cuidando, ela tem direito a uma pensão? Não, gente, não tem. Não é dependente. E com a emenda 103 de 2019, até
a questão da pessoa ali, o dependente ficou, vai receber vitalício? Não é. Agora é de acordo com a idade, é temporário. Só a pessoa que tem mais de 60 e poucos anos na atualidade é que vai ter pensão vitalícia ali da pessoa que morreu. Caso contrário, não vai ter, não. Então, cada dia estão enrijecendo mais a Previdência, como eu disse, e a tendência é fazer mais. Por quê? Porque as pessoas idosas estão vivendo muito, muito. Como eu disse, tem idoso de 70 anos com a barriga trincada e eu não tenho. Então, assim, os idosos estão vivendo muito e aí o sistema da Previdência não tem condição, gente. Não tem. E aí, Exatamente. os idosos estão vivendo muitos. As pessoas não estão tendo filhos, uma hora essa conta não vai fechar. Na verdade, já não está fechando essa conta. A Previdência não está dando conta, não está fechando. É matemático, pessoal. Então, daqui para frente, pessoal, vai podar e vai podar muito. Então, a possibilidade de existir uma pensão para a pessoa que ficou cuidando, se não for, se essa pessoa que ficou cuidando não foi inserida no regime da CLT ou não fez uma contratação, não consegue. Puxa, é muito. Nossa, isso foi esclarecedor, porque, como eu falei, eu pude acompanhar vários casos, assim, quando eu estava atendendo em home care, né? Continuo atendendo ainda, mas, enfim, eu via muitas filhas cuidadoras, assim, e que não tinham benefício algum, né? Digo, e elas sempre tinham medo que os seus pais fossem falecer, justamente porque elas não teriam nem como se bancar. Aí eu ficava pensando, nossa, mas para quem elas podem recorrer? Porque, enfim, aí não sei se entra também na mesma questão das mães especiais, né? Mães que também precisam assumir esse papel de cuidadoras com seus filhos que têm autismo, que têm, né, enfim, doenças. Nesse caso aí, a legislação, por exemplo, quem trabalha para o sistema do governo tem a questão de poder trabalhar remoto. Só que assim, esqueçam. Esqueçam qualquer possibilidade disso, porque tudo isso depende de dinheiro. E não tem, por mais que a nossa arrecadação com impostos é muito grande, previdência é grande, pessoal, vai muito dinheiro para manter o sistema. Só quem já trabalhou com isso tem noção, o sistema ele é muito caro. E aí nós somos aí o país de maior corrupção do mundo, então assim a conta não fecha de qualquer jeito. E não tem como o Estado prometer uma coisa dessa, não tem. Não tem. Porque o Estado ele não tem condição de arcar. Se não, pessoal, hoje nós estamos pagando R$ 30 o quilo do café, semana que vem a gente vai estar pagando 200, porque vai ter que jogar essa conta em algum lugar. Não tem como prometer. E aí também entra muita fraude, então essa conta não fecha. E é por isso que eu falo, gente, pensem com a razão, esqueçam a emoção. Emoção você deixa para relacionamento afetivo. Aí você pode ser emocionado tanto quanto você quiser, mas de direito, de profissão, você tem que ser racional. A conta não fecha. Então, tem uma pessoa ali que precisa ser cuidada, e aí vai sobrar para os filhos, não tem como pagar uma casa de repouso boa, vai sobrar para os filhos? Ok, mas aí o que os filhos têm que fazer? Tem que escolher quem vai ficar, quem vai se abdicar e colocar ela dentro de algum regime que dê garantias. No caso, né, a pessoa que está ali debilitada, que precisa do cuidado, faz a contratação dela por meio de doméstico, que tem ali as seguranças jurídicas ou qualquer outro meio que, né, CLT, que aí quando aquela pessoa morrer, aí vai acontecer a resilição que a gente chama, porque a gente conhece de forma errada, a gente fala com justa causa, sem justa causa, ou rescisão, e na verdade a gente conhece errado. É resolução, resilição e rescisão, né? A resolução é justa causa, a resilição é sem justa causa. E a rescisão que a gente conhece é quando o contrato de trabalho é extinto por uma nulidade. Seria eu, formada em Direito, trabalhar como médica no Marcelino Champagnat, por exemplo. Então, é isso. Então, sim, faz a contratação daquela pessoa dentro de um regime jurídico para que ela tenha proteção. E aí, quando a pessoa morrer, o paciente morre, acontece a resilição, sem justa causa. Então, ela tem direito a FGTS, seguro-desemprego, blá, 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 todas essas coisas. É a única forma de garantir que ela tenha um tempo ali para ela ter a recolocação no mercado de trabalho. Nossa, muito esclarecedora, Dani. Eu estava com essa dúvida, assim, pensando bastante por ver essas situações desses cuidadores familiares, né? Dani, tô adorando fazer nossa live, menina. Nem sei quanto tempo que a gente já nem vi a hora. Deixa eu até ver que horas são. 8h45. Nossa, já é quase.
Quase 2 horas. Nossa, já meia, menina, não nem percebi o tempo. Tá muito gostosa a nossa conversa. Mas assim, Dani, eu quero. O pessoal que tiver mais dúvidas e quiser te procurar, teriam como os cuidadores chegar até você? Como que eles podem fazer para buscar suas orientações? Podem sim, podem me mandar. Às vezes eu demoro a responder, mas eu respondo, gente, respondo. Mas normalmente eu respondo de madrugada. É só mandar no WhatsApp a dúvida que tem, no WhatsApp profissional meu, a dúvida que tem, que ali eu vou sanando as dúvidas conforme eu vou tendo disponibilidade, horário de almoço, horário de janta, de madrugada, algum horário eu encaixo, mas eu vou respondendo, ajudando vocês. Qualquer dúvida que for tendo, vai me encaminhando, que aí eu vou ajudando vocês aí com as dúvidas jurídicas que forem surgindo aí no caminho. Uhum. Elaboração de contrato, essas coisas Faço. que a gente comentou, também o pessoal pode te procurar. Pode E procurar que mais? que a gente faz de acordo com a realidade ali que a pessoa vai trabalhar. Porque daí precisa fazer as cláusulas ajustando ao regime de contratação, ao ambiente de trabalho, enfim, precisa literalmente ser desenhadinho ali. Mas eu faço também nos contratos, é só a gente ajustar ali, conversar, passar as informações, os dados que eu faço o contrato sem problema nenhum. Uhum. Ai, Dani, meu Deus, muito obrigada. Que coisa boa poder fazer essa live. Menina, eu não vi a hora passar. Eu vi que eu olhei ali o tempo e eu acho que o Instagram, eu não sei se ele tá. Ele não sinaliza, né? A hora que Não. já. Antigamente, quando completava uma hora, ele derrubava. Por isso que eu tava bem tranquila. Porque assim, a hora que derrubar, a gente volta. Mas não derrubou, Eu falei, não. agora já não. Mas menina, passou já. Eu falei assim, nossa, 1h30, que massa. Mas assim, Dani, quero agradecer a você pela participação na live. Nossa, eu fiquei muito feliz, porque na verdade foi indicação dos alunos, que eu também acabei parando de lecionar, né? Ai, saudade também de lecionar, mas não dá, porque no caso eu comecei a trabalhar com essa parte da fisioterapia com os idosos, né? Então eu vou vendo que a demanda tá cada vez maior, né? Por isso que eu digo, tá cada vez maior. E aí agora eu tô mais nessa parte, enfim, na geriatria mesmo, né? Então não dá tempo mais de trabalhar com a licenciatura. Mas, assim como você, a gente é apaixonada pelo ensinar, né? E é tão bacana a gente poder se reencontrar de novo, Nossa, eu né? Com gosto muito. live. Eu sinto muita falta da sala de aula. Porque eu aprendia muito. Eu sempre falei para os alunos, eu falo, gente, eu aprendo infinitamente mais do que eu venho para ensinar. E detalhe, Exato, né? Eu sempre gostei da sala de aula, eu falava para o pessoal, eu falo, gente, eu estou aqui me preparando para o meu futuro. Porque uma das provas da magistratura é prova oral. Então, o ambiente de sala de aula, ele já vai te preparando. E eu amava, porque você poder ter esse contato com a vida das pessoas, aí você aprende uma coisa diferente, a história de vida de uma pessoa. Gente, é muito, gratificante você ir para uma sala de aula, dar aula, ensinar e aprender muito mais que você ensinou. Eu acho que a sala de aula ela ensina a gente a ser muito mais humano do que ser muito, inteligente. muito. Nossa, isso é verdade. A gente pode aprender bastante, né? Eu amo, Nossa, eu tenho saudade. eu amo dar aula, eu sinto muita falta. Sim, São ciclos da né? vida que a gente precisa encerrar, depois volta. Vamos ver. Talvez um dia eu Sim. volte. Sim, e quem sabe a gente marca talvez uma próxima live, né? Escolhemos a gente escolhe um Podemos, tema sem problema nenhum. que Não me tem veio problema. outro tema em mente para a gente pensar, ó, Dani, violência contra o idoso. Eu vejo que isso é um tema Violência também contra o que idoso também é um tema importantíssimo. olha, Até mesmo os procedimentos. Os procedimentos, como fazer, tal. E a gente pode abrir live aí tranquilamente, só ver datas e horários. Para mim, esse horário, na verdade, é o melhor. 7 horas da noite, que é um horário que está mais tranquilo para mim. Mas é só ver tema e ver data e falar, Dani, ó, tem esse tema aqui, vamos conversar? A gente conversa junto com os alunos, tal, tranquilamente. sim. Então já temos um tema para a próxima. Agora a gente falta só, né, marcar um dia que fique legal, né? Quem sabe dar um tempo, um espacinho, uma a cada mês, né? Vamos ver um Tranquilamente, dia legal. a cada mês não tem problema. Aí a gente vai separando por tópicos o que pode conversar, né? De contratos, a explicar, procedimentos, enfim. Dá para fazer algo bem bacana aí para o pessoal. Uhum. Então tá bom. Ai, que coisa boa. Obrigada, Dani, Eu que mais uma agradeço, vez. gente. Agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês. Para mim é gratificante. Eu amo
amo ensinar porque eu aprendo ensinando, faz parte de quem eu sou, de quem eu pretendo ser futuramente. E aí poder ter esse contato com as pessoas, tocar, né, alterar um pouquinho ali a vida das pessoas, por mínimo que seja, isso para mim é muito gratificante. Muito. Ver gente adora. Então assim, me coloco à disposição de todo mundo, sempre que precisar, eu vou estar aqui para vocês. Eu amo ajudar, então, o que precisarem de ajuda de mim, jurídica ou, enfim, eu vou estar aqui, com certeza. Ai, que coisa boa. Então, pessoal que participou com a gente, que ficou com a gente aqui no começo, que entrou depois e voltou, obrigada pela participação, né? E vamos então esperar a nossa próxima live, que já tem mais um tema aí pra gente planejar. Tá bom? Exatamente. Tá bom, gente, muito obrigada, viu? Beijo, Beijo! tchau, tchau, gente.